162, esperemos. Está em Mateus capítulo 12, versículo 20. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Esse é o versículo. Agora a explicação de Emmanuel. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Suas mãos reparam estragos. Seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezeis, pois, a luz vacilante e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, amor absoluto de eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar? Como a gente é muito ansioso, né? Para que tudo dê resposta imediata. E já estamos desistindo. 162. Esperemos. Mateus capítulo 12 e versículo 20. Para que a gente entenda esse versículo, da onde ele veio. Ele está aqui, ó. O servo do Senhor. Ele está falando assim, Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, seguiram-nos. Opa, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Seguiram-nos turbas numerosas e ele curou a todos e advertiu-os para que não tornassem público, ou seja, não vai divulgar, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías. Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não contenderá, nem gritará, e não se ouvirá nas ruas a sua voz. Não quebrará o caniço, a cana rachada, não apagará o pavio fumegante, até quando levar a justiça ao triunfo. Em seu nome os gentios esperarão. E aconteceu. É exatamente isso que aconteceu. Ou seja, o bem chega de uma maneira absolutamente silenciosa. Nem a cana já esmagada no chão, ele vai pisar e vai estalar. Nada vai acontecer. Tudo vai parecer absolutamente normal. Então vamos lá. Por isso ele diz assim, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega. Ou seja, não vai passar de repente rápido e vai apagar com o vento. Não, vai ser tudo calmo. Até que faça triunfar o juízo. Nada irá acontecer, nada será visível, drástico, uma mudança, até que o juízo alcance. Vamos lá. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Isso é uma coisa muito importante para um cristão quando a gente enxerga um acontecimento, seja ele qual for. É importante nós entendermos o que dali é real e o que dali é criado para induzir-nos ao mal, para nos levarmos a pensar mal
Porque existem estratégias do mal em tudo. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, a descoberta de um medicamento maravilhoso, mas a maneira como se usa o medicamento, a intenção de como ele é empregado, o mal já se manifesta e cria mecanismos que já não é a mesma coisa da finalidade para a qual ele foi criado. Ele pode servir lá na frente para fazer outras coisas, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu crie um medicamento para diabetes. E aí eu percebo que esse medicamento emagrece, mas tem um porém. Ao emagrecer, ele cria um efeito colateral em quem toma, porque não tem diabetes, que realmente emagrece, mas ele pode dar algum outro problema. Então, quando criam ele para diabetes, é ótimo. O mal vem e diz assim, mas emagrece. Aí vem as pessoas e usam medicamento porque emagrece e vão adoecer com outras causas. Bom, esse que fez essa utilização indevida, que vendeu a utilidade indevida do medicamento, esse é o mal, é a máscara. E por que ele fez isso? Porque adoecendo essa pessoa, ele não iria ajudar a curar uma porção, uma parcela de pessoas que estavam com diabetes? Aí a indústria farmacêutica pensou, vamos supor assim, tem 1 milhão de diabéticos, tá certo? Esse remédio vai ajudar pelo menos 150 mil pessoas. E meu caixa? Não, mas aí você fala que o remédio ajuda a emagrecer. E aí tem 10 milhões de pessoas que se você pegar 1 milhão delas, como vou pegar? Um efeito colateral do medicamento. Ah, então tá certo para fazer. Entendeu? A lógica da matemática é muito simples. Então eu distribuo o medicamento, ganho meus direitos, vendo ele para ajudar o diabético, e 100 mil diabéticos vão ser auxiliados. Em compensação, 1 milhão de gordinhos que pretendem emagrecer vão sofrer, por exemplo, de rim, do fígado, e aí então a indústria novamente será requisitada para criar medicamentos que vão aceitar. Ou seja, eu perco 150 mil, mas ganho 1 milhão de doentes. É um grande negócio. Então esse é o mal, essa é a cortina do mal. No filme, o advogado Oficina do Diabo mostra bem como as coisas funcionam. Muito bem, muito clara nesse sentido. Inclusive sobre isso também. Então evita as sentenças definitivas. Então tudo que a gente olha, vê, é uma coisa é o fato e outra coisa é o que querem que a gente pense sobre o fato. E aí está a luta entre a verdade e o mal. A gente fala que é o mal, é quando o mal tira do contexto o fato. Aí é mal, porque aí está havendo interpretações. E a interpretação depende de quem vê. Não é a verdade. Depende de quem vê. Fato é fato. Fato é como uma foto. Um acontecimento narrado num determinado tempo e espaço. O que eu penso sobre, aí é opinião. Né? Esse é o grande problema. O que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito, esse é o grande problema. Então, evite as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Mesmo que tudo pareça levar que está mal, está errado, não é correto. Pensa um pouco. Da lama, aí ele vai mostrar assim: da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Se você olhasse a lama de um pântano, fede, uma água podre, aparentemente não tem valor nenhum. Aparentemente não teria valor. Quem gostaria de ter uma água de pântano próximo? Ninguém. Mas para o Senhor, ele é a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Ele está mostrando que tudo tem aplicação no nosso universo. Então, de uma pedra que aparentemente não serve para sentar, não dá para pisar,
Não dá para usar cotidianamente, nem na parede, porque ela é áspera, mas ela tem um valor. Ela é sólida. Da areia seca, retira-se utilidades valiosas. Do deserto, que a gente pensa que é pura areia, ainda tem, por exemplo, a rosa do deserto e muitas vegetações valiosíssimas no deserto. Das substâncias amargas, extrai o remédio salutar. Isso a gente até, o que fala, é um ditado popular, né? Remédio amargo é remédio bom. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. Ou seja, um homem mau, ele pode se tornar um homem bom. Porque Deus não quer destruir a criatura, os seus filhos, e sim o mal das criaturas, transformando o possuidor do mal no possuidor do bem. Essa é a grande magia das religiões, né? Então, do criminoso de hoje pode ser um prestimoso companheiro de amanhã. E a gente vê muito também em filmes, né? Que é o bandido, é aquele que está mal conduzido, está mal orientado, até mal convertido num determinado caminho, e por acreditar nisso, Paulo de Tarso é um deles, que a gente cita como exemplo, ele comete vários erros. Depois ele é reiterado com a verdade, a gente fala, é quase que reprogramado, e ele caminha pelo sentido da verdade e do bem. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Olha que interessante essa colocação, é a seguinte: quem guarda os nossos erros para a gente refletir sobre culpa da consciência, da nossa consciência, somos nós. A vida só registra poemas de luz e calor, poemas de amor e luz. Amor e luz. Como assim? Imagine uma pessoa muito mal, um tirano, e ele comete várias injustiças, várias coisas erradas. Mesmo ele, quando a vida enxerga um filho de Deus equivocado no seu caminho, ainda assim registra os momentos de amor e de luz, os acertos. Mas então quem é que fica falando para ele dos erros e dos defeitos? A consciência dele. Não é Deus que fica dizendo, cobrando, não. Deus só lembra de tudo que ele fez de bom. Mesmo que ele fez uma única coisa de boa, isso é lembrado. Essa é a justiça. Então não pode haver, como alguns pensam assim, a lei de Deus é muito punitiva, porque ela sempre está cobrando os nossos erros. Não, ela também está fazendo o levantamento dos acertos. A de Deus levanta os acertos. A sua é que levanta teus erros. Quem te acusa pelos erros que você cometeu é a tua consciência. Quem te acusa pelos acertos que você cometeu é Deus. Para Deus, você é sempre um filho. E bom. Bom de acertos periódicos e bom de potencial para fazer grandes coisas boas. Compreenderam? Enquanto que o mal que você ainda insiste em fazer é a sua escolha. Não é o teu potencial. Vamos supor que eu sou uma pessoa muito mal, que eu vivi 50 anos, morri com 50 anos, e desses até 50 anos eu só fiz coisa errada. Só fiz uma certa. Uma coisa só na minha vida, de 50 anos, de tudo que eu fiz, uma única coisa. Vamos supor que eu tenha, sei lá, salvado uma criança de um acidente de um automóvel. Eu estava jogando bola, de repente, não sei porque, eu olhei para o lado, vi um carro vindo correndo descontrolado, e uma criança atravessando, e peguei a criança. Eu nem fiz isso porque eu premeditei, quis, pensei. Foi um ato quase que inconsciente, automático meu.
Então eu salvei uma criança, tirei ela da frente do carro e salvei ela. Quando eu morrer, 50 anos, quando eu olhar diante da minha consciência, quando eu olhar para Deus, eu só enxergo essa cena. Mais nada. Eu não enxergo mais nada. Então eu só enxergo a cena em que eu soube a criança. Mas Guto, o homem cometeu 50 anos de erro. Não, ele está olhando para Deus. Ele só enxerga, para Deus você viveu um único momento. Você salvou uma criança. E os outros? A tua consciência. Agora vamos lá, vamos avançar. No que você enxergar a criança na sua mente, porque você está diante da luz da bondade, do amor, do teu benfeitor, do Cristo, dos anjos, sei lá o nome que você acredita. Aquela luz está trazendo o que existe de bom em você, inclusive recordações. Das recordações dos 50 anos da sua vida de bom, você salvou aquela criança. Quando essa imagem de salvar a criança, tá? Vier à sua mente, virá um sentimento enorme em você de paz. Imediatamente, quando a luz se afastar, os outros pensamentos de tudo que você fez fará você sentir vergonha. Olha bem, vergonha. Esse sentimento que você está aqui é como se você não merecesse. Ele vem de uma forma esmagadora, quase que arrombando e tirando o direito de você sequer pensar mais uma vez sobre isso. É tão doído e é tão forte que o próprio espírito evita pensar das poucas bondades que ele fez no mundo, porque o rebote das maldades vem ferindo ele muito grande. Não só o rebote das lembranças da maldade, quanto a vítima das maldades vem com tudo para gritar e devolver a pancada que ele deu nelas. Então, ele prefere nem sequer lembrar que um dia ele foi uma faísca de luz, de amor ou de paz. Tá certo? Veja, não é Deus que está provocando. Para Deus, seu filho só fez coisa boa. Sempre. Porque a vida só registra amor e luz. E quem registra os erros que cometemos? O mal não, é sua consciência. É você que não esquece cada passo mal dado na tua vida. E, lógico, a vítima, caso você tenha cometido erros com terceiros. Mas se você só cometeu erro com você, por exemplo, você usou droga, você vai lembrar disso. Mas fez vítima de droga? Não, não fiz, nunca vendi, nunca viciei ninguém. Não, então ninguém vai cobrar de você. Roubei o dinheiro de alguém. Eu roubei, vou lembrar. Aí, se a vítima tiver, ladrão, você roubou meu dinheiro. Aí é outra história, tá certo? É nós, seres humanos, no estágio que nós nos encontramos, é que registramos a maldade que somos feridos, que nos fazem, e a maldade que nós fazemos aos outros. Mas Deus só registra a bondade, amor e luz. Agora, então, eu vou entender que quando um anjo, um espírito muito evoluído, eu não posso dizer anjo, porque eu não conheço anjo. Eu não conheço nenhum. Então, um espírito muito evoluído se aproxima, algo muito interessante neles é que eles nunca jogam na nossa cara nenhum erro que cometemos. Nunca lembram de nenhum deslize nosso. É tão estranho que parece que você não fez aquilo então, ou ele não sabe, e ele sabe. E por que ele não fala sobre isso? Porque ele não é a nossa consciência. E não é ele que nos julga. Ele sabe os erros que você cometeu, mas não cabe ele julgar. Se você quiser falar sobre os seus erros com ele, ele conversa com você, mas nunca vai chegar até você para falar dos seus erros.
é seus. Esse nome é seus erros, é teu. Agora, se você quiser discutir, discuta. Então, se você chamar um benfeitor, é natural que... Vamos supor que você está cometendo um monte de erro. Muita gente fala isso na internet. Se existisse espírito bom, anjo da guarda, benfeitor, ninguém faria nada de errado, porque os benfeitores não deixariam. Como não vai deixar você fazer? Você tem o livre-arbítrio. Ele só não enxerga que você está fazendo errado. Que você fez uma escolha. E como qual é a escolha, você poderia ter 50% de acerto e 50% de erro. E qual é o problema de errar? É aprender para acertar. Cada um escolhe o caminho que quer, outros aprendem e vai pelo caminho certo. Não há nada de problema. É nós que não acertamos. Uma coisa que a gente precisa entender é que um benfeitor não tem orgulho. E nós temos. O que nos maltrata não é o erro que a gente comete, é o orgulho ferido de ter sido o autor do erro. E de sermos apontados como alguém que é mau. É isso que mata a gente. Então vamos lá, vamos continuar. E aí ele diz assim: Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Então não é Deus que vai pisar numa coisa que já está praticamente esmagada, que é a cana, né? Que aqui no caso é a cana, já está estraçalhado, aí vem Deus ainda pisa. Ele não é um peso a mais, ele não é uma punição. Deus não é punição, não é punição. Isso é importante a gente entender, porque a gente convoca a Deus sempre para corrigir atos em que nós desejamos que Ele puna alguém que esteja cometendo um erro. Mas Deus não é punição. Estamos chamando errado. A autoridade errada para isso. Talvez você esteja chamando o diabo, então. Ele é punidor, é punitivo. Né? Mas Deus é amor. Tá certo? Se você chamasse Deus para te libertar do mal, Ele te diria: porque você não escolhe o bem. Sai do mal e vem para o bem. Veja como Ele não vai contra o mal, porque Ele não briga, Ele não luta, Ele não disputa, Ele ama o mal e Ele ama você. Se um obsessor estiver te infernizando a vida e você pedir a Deus que te ajude, Ele vai ajudar o obsessor e você. Ele vai dizer para você começar a praticar o bem e se fortalecer, e o mal para convencê-lo a deixar de ser mal pelas consequências que ele vai adquirir. A consciência dele está registrando tudo, e o dia que o amor de Deus o envolver, a consciência dele vai esmagá-lo. Então, por pena, por misericórdia, ele está tentando ajudar o filho dele, dizendo assim: chega de acumular pedra aí dentro da sua consciência, porque o dia que você parar para carregar essas pedras, talvez você não aguente o peso. Só isso. Então, não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Não elimina a possibilidade do fogo. Está ali, com aquela fumaça. Não é nem brasa e nem fogo, mas está ali e ninguém chega e apaga. Ele não vai apagar. Tudo que está na natureza, gente, ele vai mostrar aqui, o trabalho de Deus. Suas mãos reparam estragos. Seu hálito divino recompõe e renova sempre. Talvez ele pega a cana que está toda esmagada, aquela madeira que está fumegando ali, e transforma em um adubo para nascer tudo novamente. Não desprezes, pois a luz vacilantes e as virtudes imprecisas. Então eu falo assim, não vai pensar assim que às vezes a gente ouvindo uma verdade, um estudo, uma leitura, uma palestra, ela não é precisa, talvez não seja exata,
Não despreze, porque tem algo ali que pode te servir. As luzes são vacilantes. Então, por que a gente, quando ora por todos os líderes religiosos? Porque independente dessas oscilações de luzes, de conhecimento, de inverdades, ainda assim seguram, aglomeram, mantêm milhões e milhões de pessoas no propósito do bem. Mantém, certo? Então tem um papel a ser feito. Trabalha. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Não desista de nada, ele está falando assim. Não desista de nada. Você vai chegar num pântano e vai falar, isso aqui não nada nasce, nada brota, nada. Tem seu motivo de desistir. Ah, aquela planta já está sufocada pela erva daninha, não adianta cortar, já morreu. Não desista de nada. Ele diz assim, trabalhe pelo bem e ajuda incessantemente. Não pare. Trabalhe sempre, incessantemente, independente de tudo que acontece. Se acontecer alguma coisa, você modifica a maneira, mas continue trabalhando. Se muda de novo, aparece uma outra dificuldade de você seguir aquele caminho, você modifica o caminho e continua trabalhando. Trabalhe sempre. Tá? Não alimente ideias que te impeçam produzir, trabalhar, evoluir, crescer. Ele está sempre falando para nós que nós temos que ser aquele. Chico Xavier dizia assim: eu sou uma locomotiva sem freio, sai da minha frente. Ou seja, nada, absolutamente nada impede dele servir a Deus. E aí o último parágrafo: se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar? Então, faça a sua parte, vá trabalhando, vá produzindo, mesmo que aparentemente não tem fruto. Parece que não está dando fruto, mas quem só pode dizer é Deus. É só Ele que pode dizer. E Ele vai chegar sem esmagar a cana quebrada. Então não fará barulho nenhum. Você não vai escutar estalo, não vai ser ventania, não vai ser terremoto, não vai ter trombeta no céu, não vai ter luzes. E não apagará o morrão que fumega. Ou seja, se você estiver olhando algum sinal, não haverá. Terminamos então a nossa lição de esperemos. Resumidamente, ele está dizendo assim: espere a vinda, espere Deus, ou o Filho de Deus, trabalhando. Então, mais ou menos assim, você enxergará, você encontrará, você estará com Cristo no trabalho. Sem trabalho, não tem o Cristo. E é verdade, resumidamente, é verdade. Jesus não é uma teoria, né? É uma prática.